A CBF não abre mão em ter o Ryan no Mundial Sub-20, que acontece em setembro. Já já, uma entrevista exclusiva com Rodrigo Caetano, diretor de seleções. Qual será o posicionamento do Vasco? Vou te falar quantas partidas o Ryan ficará de fora caso ele siga com a seleção para a Copa do Mundo. Hoje, o clube anunciou o retorno de um atleta e pode estar próximo de um zagueiro colombiano. A equipe Sub-20 derrotou o Fluminense pelo Campeonato Carioca. Beleza pura, povão vascaíno! Que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí, se inscreva no canal, ative as notificações. Juntos, vamos chegar à marca dos 100 mil. Eu vou rodar a vinheta e na volta, só dá Vasco! Vinheta rodada, o tempo que você teve de se inscrever no canal. O meu muito obrigado. Categoria Sub-20, Campeonato Carioca, segunda rodada. Tivemos hoje o clássico Vasco e Fluminense. E o Vasco acabou vencendo a partida 2-1, molecada brilhando, né? A base vem forte, o Vasco sempre revelou grandes jogadores. O time profissional precisa utilizar mais essa base, né? Porque normalmente é a garotada que acaba salvando nos momentos mais difíceis. E o Vasco venceu o Fluminense 2-1, gols de dois atletas que já participaram do time de cima, Euder e Léo Jacó. Hoje, o Vasco anunciou o retorno do Cauã Barros, que estava emprestado ao América Mineiro até o final do ano. O que fez o Vasco? Entrou em acordo com o Clube Mineiro, que não tinha nenhuma obrigação em liberar o atleta antes do vencimento do contrato, e com o próprio jogador, para que ele retornasse de maneira imediata a São Januário. O Vasco acabou dando uma grana para a equipe de Belo Horizonte e, em relação ao Cauã, fez um novo contrato que terminaria no final de 2026 e agora termina no final de 2027. Sobre Carlos Cuesta, zagueiro colombiano, joga no Galatasaray da Turquia. O atleta é titular da seleção colombiana e o Vasco fez uma proposta a este zagueiro com uma obrigação de compra. Está aguardando aí o desenrolar dessa negociação contra a proposta do Galatasaray, se é que vai acontecer. Está bem encaminhado entre o Vasco e os representantes do atleta. O jogador quer jogar no futebol brasileiro e o Vasco aí está aguardando este desfecho para poder anunciar ou não a contratação do Cuesta, zagueiro titular da seleção colombiana. O assunto agora mais importante desse vídeo aqui, trata-se do Ryan. Aí vem a Copa do Mundo Sub-20. Ryan defende a seleção brasileira Sub-20. Vou revelar para você as partidas em que, se o Ryan for disputar o Mundial, irá desfalcar o Vasco no Campeonato Brasileiro. Antes, Rodrigo Caetano, uma entrevista exclusiva que eu fiz com o diretor de seleções nos Estados Unidos durante o Mundial de Clubes, eu cheguei a colocar anteriormente, mas é bom você acompanhar de novo, porque a notícia que envolve o Ryan é muito relevante. O Ryan hoje é titular absoluto no time do Vasco, pertence a uma seleção sub-20, esse ano tem a Copa do Mundo. Você enxerga o Ryan como um jogador ainda de seleção sub-20 ou um jogador que em breve pode ir para uma seleção principal? Bom, ele muito provavelmente vai fazer essa transição, né? Ele hoje já fez no Vasco e vai precisar fazer na seleção. Nós temos a seleção, o Mundial Sub-20 vai ser no Chile e Sub-17 no Catar. Sub-20, mas é agora em setembro, 20, e em novembro no Catar a Sub-17. Então o Ryan, se não tiver nada, muito provavelmente aí é uma questão do Ramon, mas deve estar nessa lista. E uma competição importantíssima na qual o Brasil já há algum tempo que não vem figurando ali, né, nas finais. O Vasco já
pediu, já deu a entender que não vai querer liberar o Ryan para esse Mundial no Chile? Não deu. Aí tem como é que eu vou dizer? Eu acho que o interesse maior é o da CBF. A CBF já há algum tempo, e desde a época, né, do presidente Edinaldo, vem fazendo um investimento forte na base. É só você ver o número de competições, o quanto isso aumentou. Então, assim, se a CBF fomenta o futebol de base, também é para quando ela necessita ter os seus atletas, os clubes compreendam. Por mais que ele esteja na equipe principal, nós estamos falando de um Mundial, né? Nós estamos falando de amistoso, nós estamos falando de nem mesmo um sul-americano, onde a gente foi jogar na Venezuela com muitos jogadores aí que não atuavam, né, na equipe principal. E acabaram se destacando. Se você for ver, o Ryan, quando foi campeão sul-americano, ele não era um jogador imprescindível no Vasco, como se tornou. Então, tem a colaboração enorme da seleção brasileira nessa formação dele. E eu creio que os clubes vão entender que nós, a seleção brasileira sub-20, precisa ter os melhores, e porque nós vamos para uma competição de Mundial, e pela relação que temos com o Vasco, creio que eles também entendem dessa forma. O Vasco não tem nenhuma obrigação em liberar o Ryan, porque o Mundial Sub-20 não é uma data FIFA, embora seja uma competição organizada pela entidade, mas o Vasco pode não liberar o atleta. Mas há um detalhe importante aí. Eu não sei se quando o Ryan fez o acerto com o Vasco para prorrogar o contrato, estava no acordo a liberação para que ele pudesse jogar essa Copa do Mundo Sub-20. Vamos aguardar o posicionamento do Vasco. Se o Ryan, por acaso, for para o Mundial, que acontece do dia 27 de setembro ao dia 19 de outubro, considerando que o Ryan vai se apresentar à seleção uma semana antes, outros jogadores vão se apresentar bem antes dessa data, mas vou considerar uma semana. E a seleção chegando a uma eventual decisão, o Ryan vai ficar de fora miseravelmente dos jogos contra Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras, Vitória e partidas pela Copa do Brasil, se lá o Vasco ainda estiver. Você concorda em liberar o Ryan? Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tira foto também só daqui.